Hoje eu vou passar para vocês uma aula completa sobre suplementação para bovinos de corte. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Neto Prado e agora nós vamos ter uma aula diferente, uma aula mais longa, nós vamos conversar bastante coisa e vamos ter prática aí no final sobre suplementação para bovinos de corte. Durante essa aula nós vamos conversar sobre algumas coisas aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parte de história e por que o homem começou a suplementar o animal. Vou falar um pouquinho só para não gastar muito tempo com isso. Vou falar sobre o passo a passo de quais os níveis de suplementação que a gente pode e deve utilizar no sistema de produção a pasto, o como que cada um influencia no sistema de produção e qual que seria o manejo interessante para a gente trabalhar com cada um desses. Vou explicar para vocês um pouco hoje sobre o que é a nutrição ativa, o como que ela funciona, explicar as etapas da nutrição ativa e dar alguns exemplos práticos de como que ela funciona na fazenda de uma forma simples. Vou dar alguns exemplos de produções que eram comum e depois da nutrição ativa, quais que foram os resultados delas. E depois lá no final nós vamos fazer um exercício bacana aí para planejar a suplementação dos animais e planejar a compra de suplementos também. Muito bem, vamos lá. A parte de suplementação ela foi introduzida para bovinos de corte a partir do momento que o produtor percebeu que ele demorava muito tempo para abater os animais sem suplementação, demorava 5, 6 anos para abater um bovino, e ele era abatido muito velho, abatido muito pesado, e que ele poderia encurtar esse tempo a partir do momento que ele encontrava pontos de viagens com esses animais, aonde a terra era mais rica em minerais e os animais paravam para lamber o barro. Existem até muitos locais no Brasil chamados de barreiros, né, onde os animais paravam. Até o próprio barreiro na cidade de Araxá, lá em Minas Gerais, antigamente era um barreiro onde os animais paravam, lambiam o sal. E o sal não, né? A terra que tinha uma concentração nutricional muito alta e os animais tinham desempenhos melhores ali quando eles ficavam parados naquela região. E aí passou a conscientizar um pouco mais o produtor rural a suplementar esses animais. Primeiro, a partir de tudo, como os animais apresentavam muito bócio na época, né, que é a papada, identificaram que pela ausência de iodo, que foi adicionado ao sal branco, que é o que o animal demonstra mais interesse pelo consumo, eles conseguiam controlar. Então esse sal comum passou a ser adicionado diretamente na dieta do animal, aonde ele demonstra interesse genuíno pelo consumo dele e aí começaram a consumir. A partir desse momento começaram os consumos dos outros suplementos, aonde eu vou demonstrar para vocês aqui uma etapa, um passo a passo de cada um deles. Primeiro de tudo, nós vamos falar deles dentro de uma ordem de crescimento de consumo, consequentemente uma ordem de crescimento de intensificação. Então vamos falar aí dos fundamentos da suplementação e falar de cada uma dessas suplementações aí. Eu chamo isso de escadaria da suplementação. Tem um vídeo que eu explico sobre a escadaria da suplementação, mas eu falo uma coisa para vocês. Nessa aula aqui eu acho que a escadaria vai ficar mais detalhada ainda do que no próprio vídeo da escadaria. Primeiro degrau da escadaria seria o próprio sal branco. O sal branco ele tem um intuito único e exclusivamente de suprir o sódio para o animal. O sódio faz com que o animal ele consiga fazer o metabolismo básico dele. Porque o metabolismo básico, para transferir nutriente de uma célula para outra, depende de um dispositivo chamado bomba de sódio e potássio. O potássio a gente tem excedente nas pastagens, o sódio não. Então o sódio o animal precisa absorver através do consumo de sal branco. Então o sal esse animal consome e ele vai ter um desempenho basicamente um pouco melhor do que o pasto puro. Só que é uma técnica muito antiga e uma técnica ainda usada para abater animais muito velhos, porque o ganho é muito pequeno. A partir do momento que eu dou um passo para o próximo nível de suplementação, eu tenho o suplemento mineral. Lá no sal branco, um animal de uma UA, ou seja, uma unidade animal, eu acredito que nós temos um vídeo do glossário da Prado falando sobre unidade animal, vou deixar ele no card aqui para vocês. Um animal adulto ou um UA come em torno de 27 gramas de sal branco, puro. Já no sal mineral, que é o primeiro passo que eu dou na escadaria, esse animal ele come em torno de 80 gramas no caso de recria engorda,
até 100, 150 gramas no caso de vacas de cria. Porque a vaca de cria, ela come mais do que uma UA. Ela come o equivalente a uma UA e 0,3, uma UA e meia. Por causa que ela depende da demanda nutricional para produzir e para nutrir o bezerro que está no pé dela. Então, esse passo que a gente dá a mais é o suplemento mineral. O suplemento mineral é o quê? É tudo que tem no sal branco, mais todos os minerais que o animal precisa para processar corretamente esse pasto que está consumindo. Então, sobe um pouquinho mais o ganho de peso. E eu brinco que é como se a gente trabalhasse com um motor limpo. A gente tem um motor de carro, e aí a gente limpa esse motor sempre nos momentos de revisão, ou o próprio carro mesmo, e ele funciona como deveria funcionar. É assim que funciona a suplementação mineral. Faz com que o animal funcione da forma que deveria funcionar. Aí eu posso ir melhorando esse progresso do animal. Por exemplo, dentro da própria suplementação mineral, existe, vamos dizer assim, um subdegrau, não considero nem um degrau a mais, porque ainda está dentro do mesmo degrau da suplementação mineral, que é a suplementação mineral aditivada, ou mineral adensado, que melhora consideravelmente os resultados, só que com um aumento de consumo pequeno. Recria e engorda passa a consumir em torno de 120 a 150 gramas. E a cria passa a consumir em torno de 200, 250 gramas por dia. Esse mineral ele entra um pouquinho a mais de farelo, pouca coisa, muito pouco mesmo, em torno de 20, 30%. E ele fideliza o animal no coxo, fazendo com que as doses que eu estou colocando de aditivos promotor de eficiência alimentar possam fazer mais efeito do que seria na suplementação mineral comum que o animal come em torno aí de dia sim, dia não. Então a suplementação mineral adensada o animal come todos os dias. E o desempenho dele melhora também. Então o desempenho que eu estou falando aqui, ele poderia aumentar aí em torno de 100, 150 gramas, 200 gramas, dependendo da situação. Conheço muitas situações em suplementação mineral que o animal ganha em torno de 300 gramas por dia, e suplementação mineral adensada que o animal ganha 500 gramas por dia. Isso no macho adulto, né? Então, nesse ponto, a gente dá o próximo passo, que é a suplementação proteica, ou suplementação mineral proteica, ou chamado também de proteinado de baixo consumo, que é o proteinado 0,1% do peso vivo. Esse proteinado tem a função de nutrir os micro-organismos ruminais. Ao nutrir os micro-organismos ruminais, a gente melhora o desempenho deles na digestibilidade do capim, fazendo com que o animal tenha um aumento também considerável de ganho de peso. Então isso daí já vai ajudando a melhorar bastante já. A partir do momento que eu coloco mais farelo, eu dou mais um passo para a suplementação mineral proteico energética. E aí eu subo o consumo de 0,1 e eu vou para 0,2. Nesse degrau da suplementação energética eu tenho 0,2, eu tenho 0,3, eu tenho 0,4. Já é um suplemento que, além de nutrir as bactérias ruminais, vai nutrir também o próprio animal, fazendo com que o animal tenha energia extra da digestibilidade do pasto e tenha energia extra também do farelo que ele está consumindo, subindo aí esse ganho de peso para 900 gramas, 1 quilo, se a gente estiver falando do exemplo de um animal macho. E isso vai só melhorando, porque no 0,1, que ele come 0,1% do peso vivo, vai dar uma UA comendo em torno de 450, 500 gramas por dia. E no 0,2 ele já come em torno de 900 gramas, 1 quilo por dia. Ele sobe o consumo, mas também sobe o desempenho dele. Encurta o tempo dele no pasto, fazendo com que o custo por arroba produzido dele também fique mais enxuto. Quanto mais pasto de boa qualidade eu tiver, melhor o desempenho desse animal em termos de custo por arroba produzida. O próximo passo depois da suplementação mineral proteico energética é a ração. A ração tem todos os benefícios da suplementação energética, tanto que tecnicamente ela também é chamada de suplementação energética, mas ela passa a dar um efeito de substituição, que é o que? O animal come no coxo, ele passa a deixar de comer no pasto, o que melhora bastante o desempenho dele e às vezes você pode até aumentar o desempenho desse animal lá no pasto. Você pode aumentar a quantidade de animais que você vai colocar no pasto. Isso daí ajuda bastante. Aí já entra sistemas de ração a pasto, semi-confinamento, sistema de TIP, tudo isso vai ajudando bastante. E quanto mais você sobe o degrau, mais você intensifica. Aí você passa a colocar volumoso a mais para esse animal. Aí entra confinamento a pasto, entra o confinamento convencional, entra o confinamento de grão inteiro, que não tem mais volumoso, entra o confinamento sem volumoso, que é só a parte farelada da dieta com ingredientes de fonte mais fibrosa.
e você vai só subir nesse desempenho, lógico, aumentando o consumo também. Uma coisa importante de se falar aqui é o quê? O aumento de tecnologia também é um aumento de investimento. Se o animal come mais, o seu desembolso vai ser maior também. Se o seu desembolso é maior, seu planejamento tem que ser mais bem feito também. Então toma muito cuidado com isso. Ao entrar em um sistema de produção, tenha certeza de que você planejou muito bem o sistema de produção. E no final dessa aula aqui eu vou ensinar um passo importantíssimo para planejamento, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a nutrição ativa. O que é a nutrição ativa? A nutrição ativa foi a metodologia que eu criei para poder trazer para o produtor hábitos que vão fazer com que ele possa transformar a pecuária dele numa pecuária mais lucrativa através do custo por arroba produzido mais baixo. Então as etapas que eu tenho na produção da nutrição ativa é o quê? Primeiro de tudo, a avaliação da disponibilidade de forragem, disponibilidade de volumoso que você tem para esses animais. Tem que medir o tamanho do pasto, quantos animais você tem, o peso desses animais e fazer um cálculo de taxa de lotação. O cálculo de taxa de lotação, que é quantidade de animais vezes o peso deles, dividido por 450 quilos. Você vai ter a quantidade de UA. E depois divide para quantos hectares. Lembrando, cálculo de lotação tem que ser feito em hectares, tá bom? Para você ter UA por hectare. Aí você chega à lotação daquele pasto. A gente consegue encontrar em diferentes níveis de intensificação se o pasto está numa lotação boa ou não. Se tiver muito lotado, falta volumoso para ele. Eu tenho que pensar o próximo passo da nutrição ativa num esquema de suplementação e um esquema de fornecimento de volumoso ao mesmo tempo para esse animal, para eu poder equilibrar quanto de matéria seca ele está ingerindo. A nutrição ativa ela é basicamente o equilíbrio do consumo de matéria seca que você tem nas propriedades. Quando você equilibra forragem fornecida, volumoso no coxo e matéria seca, ou quando não precisa por volumoso, porque a forragem fornecida já fornece tudo que o animal precisa, você complementa com a suplementação, o seu resultado tem uma tendência a ser o mais próximo de um custo otimizado possível, principalmente se esse volumoso tiver uma boa qualidade. Então essa análise inicial é o passo mais importante da nutrição ativa. Por que que chama nutrição ativa? Porque você, enquanto produtor rural, é que é o ser ativo desse sistema. Você é que vai determinar o quanto seu animal vai comer através do estudo prévio que você vai fazer e observação do comportamento do seu animal. Você tem que fornecer o melhor para ele. E o pasto é o melhor e é a forma mais barata que tem da gente desenvolver esse animal. Os próximos passos é desenvolver um sistema de suplementação, seja ele baseado em adição de volumoso ou sem adição de volumoso. Depois, destrinchar a propriedade em indicadores aonde eu possa monitorar minha propriedade, onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar. Através dessas metas eu monitoro o consumo dos animais. Chega lá no final eu meço novamente todos os indicadores, agora os indicadores de resultado. Meço os indicadores de resultado financeiro. Avalio tudo novamente que eu fiz. Para quê? Para que eu aprenda com os meus erros aqui, reforce as coisas boas que eu realizei aqui na nutrição ativa e posso aplicar isso daqui em outro lote. Sempre recomendo, comece com um lote apenas, um lote pequeno, para que o seu aprendizado possa acontecer em um lote pequeno. Aprender em lote grande, se você tiver que aprender pelo prejuízo, o prejuízo vai ser grande. Então toma cuidado. Aí você aprende, aplica em outro e depois passa a aplicar em 2, aplicar em 3, e aí você pode ir expandindo isso daí sem problema nenhum. Um exemplo de um sistema produtivo que era sem nutrição ativa e a gente passou para a nutrição ativa e melhorou muito o desempenho dos animais, quando a gente acompanhou um confinamento onde todo o confinamento era feito com fornecimento à vontade de volumoso para os animais e concentrada, a dieta toda era muito à vontade para os animais. E não existia o controle de consumo, não existia leitura de coxo, era sempre coxo muito cheio, dá para perceber que não existe essa avaliação de consumo de matéria seca. Se desperdiçava muita comida porque sempre a sobra era jogada fora, por causa que não existia leitura de coxo. A nutrição ativa entrou no caso desse confinamento exatamente calculando quanto que esses animais consumiam
avaliando as condições das fezes para ver se eles estavam aproveitando a comida corretamente. Quando a gente avaliou as fezes, a gente observou que esses animais não estavam absorvendo direito o milho, regulamos a peneira do milho e passamos a perceber que, absorvendo melhor o amido do milho, eles passaram a consumir menos volumoso, ou seja, o efeito substitutivo estava acontecendo. Reduziu o consumo de volumoso, consequentemente reduziu o custo. Só para efeito de comparação, os lotes que estavam consumindo à vontade estavam com uma diária de R$ 23,00 por cabeça. Os lotes que aplicamos a nutrição ativa com consumo controlado estavam com uma diária de R$ 17,00. Os lotes de R$ 23,00, 25 por ali, ganharam em torno de 1,1 kg de carcaça por dia. O nosso lote que a gente aplicou nutrição ativa ganhou 1,70 kg. Ah, Neto, mas você falou que a produtividade foi maior na nutrição ativa. A produtividade financeira foi maior. Produziu quase o mesmo tanto, um pouquinho a menos, só que a gente tem uma produtividade de R$ 17,00 de diária dividido por uma produtividade de 23, nós tivemos um custo 26% mais baixo aonde foi utilizado nutrição ativa. E é disso que a nutrição ativa se trata. Redução de custo de produção. Otimização de nutrição dos animais. E aí você consegue desenvolver corretamente dentro da fazenda. Vamos fazer um exemplo prático aqui de como que a gente pode planejar dentro da escadaria da suplementação o sistema de produção para que você possa comprar a suplementação dos seus animais e não passe batido, né? Tá acabando o suplemento, você vai calcular quanto que você precisa comprar para esses animais para você não deixar faltar suplemento e você poder aplicar a nutrição ativa corretamente dentro da sua propriedade, beleza? Vamos lá, ó. Tô colocando o quadro aqui para vocês na tela. Nesse quadro nós temos a presença de 100 animais. Para fazer uma conta mais quebrada, vou colocar 90 animais que a gente tem na propriedade. Vou colocar que esses 90 animais vão consumir o 0,2% do peso vivo, pelo planejamento que a gente colocou na propriedade. Tá tudo ok com o pasto deles, com a água deles, com o coxo deles, genética dos animais é bacana. E eu vou nutrir esses animais por 120 dias. Então eu preciso fazer algumas fórmulas específicas aqui que são simples da gente desenvolver, mas que muito produtor às vezes deixa de fazer, prefere comprar volume fechado de sacarias de produtos lá. Então vamos colocar, primeiro ponto de todos, eu preciso saber peso vivo desses animais, peso inicial e peso final desses animais. O peso inicial desses animais, vamos colocar aqui que eles estão numa fase de engorda, né? Eles estão começando com 440 quilos e o peso final deles eles vão chegar até os 535 quilos. Então eu preciso primeiro de tudo calcular o peso médio desses animais, né? Peso médio é igual a gente vai colocar os 440 quilos mais os 535 quilos, tudo isso daqui dividido por 2, né? Então eu tenho 487,5 de peso médio, 487,5 de peso médio. E a partir disso daqui eu consigo controlar o consumo, eu consigo calcular o consumo desses animais. Então vamos lá, vamos colocar em primeiro lugar aqui, consumo. O consumo desses animais vai ser igual a peso médio vezes percentual de consumo. Então, para calcular isso é 487,5 vezes 0,2%. Na calculadora, gente, vocês têm que usar 0,2%, tá? Porque ao colocar 0,2%, você vai chegar a um número quebrado assim, ó, 0,975. Eu estava trabalhando com qual unidade aqui agora? Quilos. Então, isso significa que esses animais vão comer em média 975 gramas por dia, tá joia? Com esse consumo, agora falta poucos passos para o meu cálculo final. 975 gramas vezes 90 animais vezes 120 dias. Lembrando que se eu calcular já em quilos, fica mais fácil de eu calcular o peso da minha compra lá no final, que o peso da minha compra vai ser em quilos também, né, gente? Afinal de contas, a sacaria, o peso dela é em quilos, não é em grama. Então, 975
vezes 90 animais vezes 120 dias, eu tenho igual a 10.530 quilos. Sacarias de 30 quilos, eu tenho a necessidade de compra de 351 sacos de proteico energético para os meus animais. Guarde muito bem isso daqui que eu falei para vocês. Eu vou disponibilizar essa imagem aqui para vocês poderem replicar com essas fórmulas aqui. Olha aqui, ó, tem fórmula aqui para deixar até mais claro para vocês. Eu vou colocar aqui: peso médio é igual a peso inicial mais peso final. Vamos fechar aqui os parênteses. Dividido por 2. E eu tenho aqui que o consumo ele é igual a peso médio vezes o percentual de consumo. E depois aqui no final eu tenho consumo vezes quantidade de animais vezes período dividido pelo peso da sacaria. Pronto. Quer mais mastigado que isso? Eu falo para vocês aonde vai ter mais mastigado que isso. Dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, aonde, assim como eu ensinei isso daqui para vocês, eu ensino mais várias outras práticas para o pecuarista ter lucro de verdade. Ensino hábitos, ensino os 4 pilares para o pecuarista lucrar de verdade na fazenda, que são manejo de pastagens, manejo nutricional dos animais, a gestão de ferramentas, aonde você vai aprender planilhas, cálculos como esse daqui que eu fiz com vocês, e a gestão de pessoas dentro da propriedade, onde você vai aprender a lidar com quem faz o seu sistema de produção ser cada vez mais lucrativo para você. A Escola de Pecuária Lucrativa, que você encontra o link aqui na descrição, é um local onde esses pecuaristas se encontram lá dentro e eles conseguem assistir aulas ao vivo toda segunda-feira. Essas aulas ficam gravadas lá dentro. Hoje nós temos mais de 90 horas de aulas gravadas lá dentro. Quando assiste ao vivo, pode fazer as perguntas ao vivo lá para mim. Quando não assiste ao vivo, a gente tem um plantão de dúvidas onde eu respondo as perguntas que chegam pra gente. Hoje a gente já tem vários produtores que estão apresentando resultados reais, produtores que estão tendo lucro aí de 45 mil reais com 50 animais num período de engorda semelhante a esse daqui, 100, 120 dias. Nós temos produtores com novilhas tendo coisa aí de 70 mil de lucro, e tudo isso apenas com uma assinatura anual da Escola de Pecuária Lucrativa. Não perca seu tempo. Se você conseguir absorver bastante coisa do conteúdo dessa aula, excelente. Lá dentro tem mais uma infinidade de aula para você assistir. Mas se não conseguir absorver ainda, volta essa aula, assiste de novo. Por isso que eu fiz uma aula com bastante conteúdo para vocês poderem assistir de novo. Mas se você quer lucrar na pecuária mesmo, você tem que ter muita disposição, estudar bastante e adquirir conhecimento em locais onde a gente tem, inclusive, professores convidados de altíssimo renome para trazer informações relevantes para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula que a gente preparou com bastante carinho para vocês e que com certeza vai ajudar muita gente aí. Uma aula gratuita dessa, a gente ensinou coisa que muita gente não ensina em faculdade. Eu, por exemplo, não tive uma base dessa daqui dentro das aulas da faculdade, que ensina a gente lá no campo a aplicar conhecimento prático para planejar a compra do produtor rural. E isso a gente tem de monte lá na Escola de Pecuária Lucrativa. Gente, muito obrigado pela presença nessa aula de hoje. Espero poder ter oportunidade de fazer mais aulas assim com vocês no futuro próximo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.